Imagine caminhar por uma rua tranquila em Teherã, onde edifícios históricos se erguem com imponência e mesquitas centenárias desenham o horizonte. Agora imagine que sob seus pés o solo está cedendo, não em décadas, mas em anos. Centímetro por centímetro, a terra afunda, silenciosa e implacável. O que parece estável revela-se frágil. Essa é a realidade de milhões de iranianos que vivem sobre um território em colapso. Um fenômeno invisível à primeira vista, mas devastador em suas consequências. O solo do Irã está afundando e não há como pará-lo. Entre 2014 e 2022, uma equipe de pesquisadores da Universidade de Leeds, no Reino Unido, analisou imagens captadas pelo satélite Sentinel-1 da Agência Espacial Europeia. O que encontraram foi alarmante: 106 regiões em processo de subsidência, cobrindo uma área de 31.400 km², o equivalente ao território da Bélgica. Em algumas localidades, como Rafsanjani, o solo afunda até 34 centímetros por ano. Em uma década, isso pode significar a perda de até 4 metros de altura. As taxas de subsidência no Irã estão entre as mais rápidas do mundo, afirma Jessica Payne, doutoranda da Escola de Terra e Meio Ambiente da Universidade de Leeds. Mas como chegamos até aqui? Para entender o presente é preciso voltar no tempo. O Irã, com sua história milenar, sempre enfrentou desafios hídricos. Localizado em uma das regiões mais áridas do planeta, o país depende fortemente de aquíferos subterrâneos para abastecimento urbano e agrícola. Durante séculos, os iranianos desenvolveram sistemas engenhosos de irrigação, como os qanats, túneis subterrâneos que transportam água de montanhas para áreas cultiváveis. Esses sistemas, sustentáveis em sua concepção, foram gradualmente substituídos por métodos modernos de extração, que ignoram os limites naturais de recarga dos aquíferos. A Revolução Verde, iniciada na década de 1960, impulsionou a mecanização da agricultura e a expansão das áreas irrigadas. Com isso, a demanda por água subterrânea disparou. Poços profundos foram perfurados em ritmo acelerado, muitas vezes sem controle técnico ou ambiental. A urbanização crescente e o aumento populacional agravaram o cenário. Hoje, mais de 60% da água utilizada no Irã vem de fontes subterrâneas, e essa dependência tem um preço. Quando a água é retirada dos aquíferos em excesso, o espaço antes ocupado por ela se torna vazio. Sem a sustentação da água, os sedimentos começam a se compactar. A areia, a lama e o cascalho não têm força suficiente para manter o peso da superfície. O resultado é o afundamento gradual do solo, a subsidência. E esse processo é irreversível. Cada metro perdido representa uma perda permanente na capacidade de armazenamento dos aquíferos, explica o geofísico Manuker Shirzai, da Virginia Tech. A subsidência não é apenas um problema geológico, ela afeta diretamente a vida das pessoas. Em Teherã, capital iraniana com mais de 15 milhões de habitantes, bairros inteiros estão afundando até 31 centímetros por ano. O aeroporto internacional Imam Khomeini, principal porta de entrada do país, afunda cerca de 5 centímetros anualmente. Estradas rachadas, casas fissuradas e mesquitas inclinadas já fazem parte do cotidiano. Em Bardascan, a área afetada é 40% maior do que aquela observada em estudos anteriores. A escassez de água e a insegurança alimentar são consequências diretas. Com a perda de capacidade dos aquíferos, a irrigação torna-se inviável. A agricultura, que emprega milhões de iranianos, entra em colapso. A seca persistente, com chuvas 60% abaixo da média nos últimos anos, agrava a crise hídrica. De acordo com o Ministério de Energia do Irã, a extração de água subterrânea saltou de 10 metros cúbicos por segundo em 2020 para 17,5 metros cúbicos por segundo em 2023, caindo para 14,5 metros cúbicos por segundo em 2024, ainda permanecendo em níveis considerados críticos. O impacto não se limita ao Irã. A subsidência é um fenômeno global. A Cidade do México, por exemplo, afunda até 50 centímetros por ano. Em 2021, o colapso de uma linha de metrô, que matou 26 pessoas, foi atribuído à instabilidade do solo. Na Califórnia, o Vale Central enfrenta problemas semelhantes. Estudos do Instituto de Ciências Atmosféricas e Clima,
Em Roma, apontam que Estados Unidos, China e Itália também estão em alerta. No Irã, a situação é particularmente grave pela combinação de fatores: clima árido, dependência de aquíferos, agricultura intensiva e urbanização descontrolada. A subsidência ameaça não apenas a infraestrutura, mas também o patrimônio histórico. Persépolis, antiga capital do Império Persa e patrimônio da humanidade reconhecido pela Unesco, enfrenta risco de colapso. O jornal Tehran Times informou que o presidente Masoud Pezeshkian chegou a propor a transferência da capital devido à insustentabilidade ambiental de Teherã. Diante desse cenário, quais são as perspectivas? A resposta não é simples. A subsidência, uma vez iniciada, não pode ser revertida. O que pode ser feito é mitigar seus efeitos e evitar novos colapsos. Isso exige uma mudança profunda na gestão dos recursos hídricos. É necessário reduzir a extração de água subterrânea, investir em tecnologias de reuso, promover a agricultura sustentável e restaurar os sistemas tradicionais de irrigação. A conscientização da população e o envolvimento das autoridades são fundamentais. A ciência tem papel crucial nesse processo. O uso de satélites para monitoramento do solo permite identificar áreas de risco e planejar ações preventivas. A pesquisa da Universidade de Leeds é um exemplo de como a tecnologia pode revelar o invisível. Uma diferença de milímetros ou centímetros pode parecer pouca, mas em 10 anos o solo afundará cerca de 3 a 4 metros. É realmente grave, alerta Jessica Payne. A crise iraniana é um alerta para o mundo. Em um planeta onde a água se torna cada vez mais escassa, a gestão responsável dos recursos subterrâneos é uma questão de sobrevivência. A subsidência é o sintoma de um modelo insustentável. E como todo sintoma, ela exige diagnóstico, tratamento e prevenção. Ignorá-la é caminhar sobre um terreno instável, literalmente. Enquanto o solo afunda, o tempo corre. Cada centímetro perdido representa não apenas uma mudança geológica, mas uma transformação social, econômica e ambiental. O Irã está diante de um dilema: continuar explorando seus aquíferos até o colapso ou reinventar sua relação com a água. A escolha determinará o futuro de milhões. Se esse vídeo trouxe novas perspectivas, compartilhe. Comente. Inscreva-se. A subsidência do solo é um fenômeno silencioso, mas sua voz precisa ser ouvida, e você pode ser parte dessa conversa. Até o próximo vídeo.